Ai, ai, como começar esse episódio? Preciso começar esse episódio contando o que acabou de me acontecer. Eu regravei o trailer daqui, né? Se você não escutou o novo trailer depois de escutar aqui, escute, porque trouxe algumas mudanças de dinâmica que você também vai entender ao longo do episódio, mas escuta o trailer para dar aquela força de número, de engajamento e também para escutar a música de fundo que meu amor fez para mim. Então, regravei o trailer e vim gravar o episódio aqui de retorno, né? O grande retorno. E tava gravando aqui, já fazia, eu acho que uma meia hora ou 40 minutos, provavelmente. E quando eu olhei pro gravador, simplesmente não estava gravando. Porque eu tinha esquecido de voltar o cartão de memória pro gravador do trailer que eu tinha passado pro computador. E isso é muito louco, porque eu tenho percebido muitas resistências, né, que existem em mim, e talvez isso te ajude a identificar em você também. Quando a gente toma algumas decisões importantes de movimentos que estão muito conectados com o que a gente deseja fazer e com a sustentação de um lugar que faz sentido pra gente de fato, é muito fácil a gente encontrar essas resistências, e são resistências que se manifestam na nossa vida a partir de algo que dá errado, algo que não grava, erros de gravações constantes, por exemplo, né? O dedinho que eu bati o dedinho do pé, né? E aí dá uma raiva, dá uma vontade de, não vou fazer nada. Isso é um sinal para eu não fazer as coisas, né? Muito cuidado com esse lugar de achar que as nossas resistências são sinais divinos, né? As nossas resistências são sinais de que a gente está resistente, ponto. De que a gente está com medo do desconhecido, de que existe um desconhecido e algo além pra gente ir, mas que a gente tá receoso, a gente tá com medo, a gente tá confortável nessa zona desconfortável que é conhecida, né? E é exatamente por isso que ela é confortável, não é porque existe conforto nela, mas sim porque é conhecido esse lugar. E talvez o que a gente esteja procurando é realmente uma zona de conforto, um lugar onde a gente possa crescer mais, que não diz sobre essa zona de conforto que a gente está experimentando hoje, né? Que de confortável não tem nada. Então, queria começar esse episódio te relembrando disso, de que quando a gente toma decisões importantes na nossa vida, as resistências elas vão se manifestar. E aí parte da gente continuar sustentando a virtude da perseverança, daquilo que realmente faz sentido pra gente, ou se entregar para isso que a gente chama de intuição, de sinal divino, mas que na verdade é só a nossa resistência que está afastando a gente do que a gente também deseja viver. E isso não é só sobre o podcast também não. Eu tô lendo um livro que é um livro muito legal, que um amigo meu, Cássio, me emprestou. E foi muito legal como começou a leitura desse livro, porque eu tive um sonho, eu tava sonhando com várias coisas que estavam me acontecendo num período de muita ansiedade. E eu, no sonho, sonhei com várias pessoas, assim, do meu passado, com vários desses padrões antigos, e eu pedia esse livro emprestado pro Cássio, pro meu amigo no sonho. Eu nem lembrava que ele tinha falado desse livro pra gente, e nem lembrava que eu lembrava disso, assim, né? Então é muito louco como a gente armazena as informações. E eu acordei de forma intuitiva. No outro dia ele veio falar comigo de um trabalho que a gente fez juntos, né, um tempo atrás. Ele fez algumas captações de vídeo, de áudio para mim, nas palestras, nos workshops da biblioteca. E aí eu falei, nossa, Cássio, eu lembrei agora que eu sonhei com você e você me emprestou um livro que chama Como Se Tornar Sobrenatural. É você mesmo que tem esse livro? E aí ele falou, nossa, Nadinha, sou eu mesmo e tal. E aí ele pegou e me emprestou o livro. É um livro do Dr. Joe Dispenza, é muito conhecido o Dr. Joe Dispenza, né? Ele é um médico que faz vários estudos, tem muito da meditação como sua aliada no seu processo. E é muito engraçado o que esse livro traz, porque é uma ressignificação muito mental, assim, né? Dos nossos processos e da nossa vida, porque muitas vezes a nossa mente condicionada e naturalmente as nossas emoções condicionadas a partir dessa mente viciada que a gente tem, constrói a mesma realidade. E a gente quer construir outra realidade e a gente não sabe por que a gente não consegue mudar a nossa realidade.
E aí no livro ele fala, né, sobre como que a gente está o tempo todo criando a mesma realidade, o mesmo futuro, um futuro conhecido, um futuro previsível, com base num passado que já aconteceu, né? E calhou assim como uma luva esse livro para mim nesse momento. E eu tô na página 100 e pouquinhos, e tem uma meditação que ele convida pra gente a fazer para se conectar com esse lugar de novas realidades e novas possibilidades, né? E antes de gravar os episódios aqui, antes de trazer essa mudança para o podcast, eu gravei essa meditação. Falei, vou gravar essa meditação para eu conseguir praticar nos próximos dias já com a minha gravação pronta, né? Porque isso facilita um pouco o meu processo, até lembrar todos os passos da meditação e tudo mais. Aí eu gravei, na hora de editar, deu problema no arquivo, né, da gravação, e aí na hora que eu renderizava, só renderizava com música de fundo e a minha voz simplesmente sumiu. Aí eu falei, tá, vou gravar de novo. Aí gravei de novo. Quando eu fui gravar, a gravação parou no meio e dessa vez não foi por conta do cartão. Eu não tenho a mínima ideia do porquê aconteceu isso, mas estamos numa temporada de Mercúrio retrógrado, a gente só aceita, não questiona, sustenta e persevera. É sobre isso a vida, né? E aí eu precisei gravar de novo pela terceira vez, editar pela segunda vez, aí escolhi ainda praticar e escolher não deixar a resistência me boicotar. Então, eu vejo hoje como um dia de muito enfrentamento da minha própria resistência comigo mesma, para que eu me abra para essas novas possibilidades de talvez um futuro que eu ainda não tenha a dimensão, mas de uma conexão com o presente, né? A presença e o soltar esse futuro, mas ao mesmo tempo continuar se conectando e confiando nesse futuro, né? Ter a clareza do que se quer, se conectar com sentimentos conectados a esse futuro e soltar o como, o quando tudo isso vai acontecer e estar presente em cada pequena ação. Então, o episódio de hoje começa falando sobre resistências, que não foi nada programado, mas que se conecta muito com esse dia, com esse momento e com algo que está muito vivo dentro de mim. E eu acredito muito nessa vivacidade das informações que estão dentro de mim. Eu acho que elas têm muita potência de realmente conectar com alguém, né? De outras pessoas realmente se conectarem com isso, não ser só um assunto vago, algo que eu acho que deveria falar, né? A nível de sentimento, quando isso se torna profundo, eu acho que é mais fácil da profundidade também chegar em vocês. Então é isso, vamos a esse episódio. E eu também não acredito que eu tô gravando esse episódio, tô muito feliz de estar aqui, porque eu tava de novo muito resistente em voltar para cá, porque eu tenho um processo criativo que ele tá muito conectado com a estruturação de coisas. Eu adoro pensar na ideia da organização do projeto, da estrutura do projeto e tudo mais. Só que existe um grande embate na vida, que ele não é um embate exclusivo meu, que é um embate nosso, que é idealização e realidade. A gente cria uma idealização do que a gente achava que deveria ser a coisa e a realidade muitas vezes vai mostrar que a coisa não poderia ser aquilo e que tem outros caminhos, às vezes até mais fluidos e mais leves, para que a gente possa trilhar isso que a gente escolheu. E com base nisso, quando eu criei esse podcast, quando eu defini a estrutura desse podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu não sei se você tinha escutado o trailer anterior ou se você já escutou um podcast que eu falo disso, mas eu tinha preparado uma estrutura de energia do mês, de um tema de autoconhecimento na outra semana, o mesmo tema de autoconhecimento, mas voltado para a questão da vida de autônoma na outra semana, e um convidado. E tudo começou quando eu não consegui gravar com nenhum convidado mês passado, que eu fui para São Paulo, fiquei doente, fui fazer a minha formação de Reiki, terminar, né, finalizar o meu mestrado para ser professora, agora sou professora. E por conta da minha tosse não consegui gravar com 2 amigas presencialmente que eu tinha me organizado para gravar, e uma amiga minha daqui também, as nossas agendas não conversaram, não estava fluindo por algum motivo, e aí não deu certo. E aí nesse lugar de não dar certo, eu entrei num lugar de muita autocobrança, de muita punição comigo mesmo, assim, né? Esse lugar de autocobrança, ele tem um lugar mental muito forte.
em que a gente fica se contando histórias que não são reais, em que a gente fica se diminuindo, em que a gente fica validando os nossos medos, medos que não são reais, medos que são idealizações. Então, eu entrei muito nesse lugar de autocobrança, até que eu entendi na terapia algo que eu trouxe no último episódio, né? Eu trouxe no último episódio a convidada especial, talvez a mais especial desse podcast, que era eu mesma. E foi um episódio muito fluido e que também me trouxe muitos julgamentos, de eu achar que eu não estava sendo boa o suficiente, de achar que aquilo não era bom. E eu até recebi alguns feedbacks e fiquei muito feliz de receber esses feedbacks de que vocês adoraram a convidada especial. E a gente tem pouca ideia, né, de que a gente pode se convidar, de que existe uma convidada especial dentro da gente que está querendo falar com a gente também. Então foi muito bom nesse sentido, mas foi um lugar muito carregado de julgamento. Foi muito pesado para mim fazer o último episódio e me cobrar desse jeito. Até que um dia eu tava conversando com uma amiga minha disso e ela falou: Nossa, mas é isso, né? Você tinha programado uma ideia. Eu lembro de você falando que você ia testar isso. E aí, quando ela falou isso, eu falei: Nossa, é verdade. Eu falei que eu ia testar. Porque eu tô me cobrando tanto. Se é só um teste, se deu errado, eu mudo. Simples assim. E na terapia, teve um dia que eu acho que eu comentei até no último episódio também, na minha terapia pessoal. Nesse dia, a minha psicóloga, na verdade, ela sempre me convida a conversar comigo, né? Coisa que eu faço muito, mas coisa que em alguns momentos eu fujo, né? Igual talvez você, igual talvez todo mundo. Não que seja saudável, eu acho que o movimento é a gente aprender a fazer o acolhimento mesmo, né? E eu acho que esse é um dos grandes feitos da minha vida, assim, quando eu entendi que independente do erro que eu tenha cometido, da frustração que eu estivesse sentindo, do desconforto que eu estava acessando, eu merecia amor, eu merecia acolhimento de mim, eu merecia respeito de mim mesma. Isso virou uma grande chave, porque apesar de hoje eu ainda me cobrar muito, eu tenho muito mais facilidade em me acolher. Eu tenho muito mais facilidade em conversar comigo nesse lugar de acolhimento. Então, esse é um dos grandes feitos e eu acho que não existe autoconhecimento sem acolhimento, né? Autoconhecimento sem acolhimento vira tortura. E eu não acredito que essa tortura precisa estar presente na nossa vida, né? Eu acho que sim, tem coisas que não são fáceis, tem coisas que são difíceis, mas daí viver uma tortura de estar dentro da nossa própria pele é o tipo de coisa que eu não quero viver e que eu também não quero que vocês vivam, porque eu não acredito nesse caminho de cura. O caminho de cura é um caminho do amor, é um caminho da gentileza, é o caminho do acolhimento. Eu já falei isso em alguns episódios aqui, né? Mas, depois desse último episódio, eu fiquei meio perdida no que fazer e tava numa energia de muita inércia, assim, de muita procrastinação de tudo que eu gostaria de trazer para o mundo, porque muitas novas possibilidades começaram a chegar dentro de mim, não fora de mim, né? Então eram coisas que não me exigiam ainda uma escolha. Chega todas as opções e externas, e aí sim eu preciso fazer uma escolha, né? Então todas as opções que chegaram foram internas e ainda sem clareza, ainda sem entender muito bem o que estava chegando, eu entrei num processo de autocobrança muito grande e eu juro que eu pensei em desistir desse projeto. O que não faz nenhum sentido, né? Pensando no propósito que ele me entrega. Mas eu acho que eu tava tão frustrada com essa realidade diferente da expectativa que eu tinha idealizado que eu me deixei tomar por essa frustração, né? Me identifiquei demais com essa frustração, a ponto de querer engavetar um sonho que é meu, algo que eu faço de fato por mim, algo que quando eu gravo esses episódios, esse momento é muito meu. A minha psicóloga me falou isso esses dias, eu achei bonito, ela falou: parece que o momento que você tem no seu podcast com você é um momento de muita presença, né? De muita escuta. E de fato é muita escuta e muita presença. Então é um propósito muito maior, sabe? E eu tava me entregando muito para esse excesso de identificação com essa frustração da expectativa e da realidade, sendo que a realidade ela pode ser ajustada, né, diante das nossas expectativas e melhor, as nossas expectativas podem ser ajustadas em detrimento de uma realidade
que realmente acontece, né? Que realmente se torna algo palpável. E aí, por conta disso, eu decidi mudar algumas coisas nesse podcast, é por isso que eu tô gravando esse episódio. Primeiro, para compartilhar um pouco mais do meu processo, porque eu acredito muito nesse processo de partilha. E segundo, para que eu te explique agora como as coisas vão funcionar. Como eu tô num processo de muita mudança e eu tenho uma sensação de que eu tô falando isso há muitos anos já, e talvez eu esteja, e é isso, tá? Eu entendi que tem muitas eus querendo surgir, né? Muitas eus mesmo, assim, meu ascendente é Gêmeos, e eu sou muito múltipla, assim, do que eu escuto até as coisas que eu quero fazer. Tipo, quero ir num jazz, quero ir num reggae, quero ir no cinema, sabe? Desde tudo. E muitas vezes eu percebo que a gente é muito condicionado e a gente entra muito fácil nesses condicionamentos, né? Eu vou dar um exemplo sobre roupa. Eu percebi que as minhas roupas, a minha forma de me vestir, era muito condicionada à questão do trabalho onde eu estava. Então, quando eu trabalhava em construtora, que a minha formação inicial era arquitetura e urbanismo, eu era muito condicionada a usar as roupas que eram permitidas, até porque eu trabalhava muito em obra e não tinha a mínima possibilidade de usar salto, usar saia, usar algumas coisas que eu tinha vontade, mas que a obra não permitia. E aí eu lembro que no final até do meu último trabalho eu me permiti fluir um pouco mais nesse processo que eu queria, mas mesmo assim de uma forma meio que limitada, porque eu estava começando a entrar de forma mais concreta para esse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento, me tornando de fato terapeuta, né? Eu já vivi o autoconhecimento desde 2016, mas essa mudança ela foi muito bruta, assim, né, para mim, muito brusca, não bruta, né? Muito brusca na minha vida. E aí eu entrei num meio que a gente muitas vezes acha que não tem limitação, que não tem condicionamento, e tem muita distorção, tem muitos condicionamentos pré-definidos do que a gente deveria fazer no mundo holístico, e aí a gente às vezes troca 6 por meia dúzia nesse processo de se escutar, né? Então, um investimento que era totalmente pautado num condicionamento do que era permitido dentro da construtora, dentro daquele padrão, dentro de obra, troquei 6 por meia dúzia e aí passei a usar só vestido, passei a usar só coisas largas, só coisas confortáveis, só não salto, nunca mais salto, né? Então, tudo isso pra mim foi muito forte, assim. Só que isso de um tempo pra cá foi bom, né? Assim, ter vivido tudo isso, porque eu acho que me trouxe uma libertação. Acho que de alguma forma eu queria me separar de uma forma mais gritante daquele passado. E eu acho que essa separação ela foi importante para que eu encontrasse um pouco mais de segurança para fluir nesse novo. Mas eu não consigo me separar do meu passado, então alguma hora eu preciso fazer esse resgate, né? E um resgate de várias eus também, não é só sobre aquele passado específico, esse passado específico que eu tô falando para vocês. É também sobre várias partes minhas, vários eus que estão aqui. E eu tenho sentido mais a necessidade de ser mais múltipla na minha forma de vestir. Aí eu abro meu guarda-roupa, só tem calça larga, só tem vestido, só tem cropped. Aí eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essas roupas, né? Vontade de tacar tudo fora, mas tem muita coisa ali que eu gosto, né? Então não dá pra se entregar pra essa impulsividade. E é um processo de paciência, né? Descobrir quem eu quero ser, o que eu quero vestir agora, o que faz sentido pra mim nesse momento. Ir em loja, experimentar roupa, não comprar roupa, né? Eu comprei recentemente um vestido para um casamento de uma amiga minha, que eu fui madrinha. Não ia comprar, encontrei um vestido em promoção, e que era um vestido que conversava muito com o dia a dia também, então comprei por isso. Aí comprei um salto, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu comprei, quando foi a última vez que eu comprei um salto, na verdade, eu acho que foi, sei lá, acho que foi antes da minha formação. Deve ter sido 2017, a gente tá em 2024, né? Então, muito louco isso, assim. Então, tem sido um processo de grande resgate de mim mesma. E como eu estou nesse processo de muito resgate de mim mesma, eu entendi que nesse momento, querer estruturar tanto qualquer coisa que eu vá fazer não é muito saudável. A não ser que seja algo que eu já tenho muito ancorado, né? Mas eu tô querendo dizer assim, tô começando um podcast e aí eu quero ter uma estrutura toda pronta dele, tudo redondinho para o que fazer em todos os dias, em todas as horas, em todos os meses, né? E aí esse lugar limita quando a gente está num processo de descoberta. E aí na minha terapia,
A minha psicóloga me falou algumas frases que eu gostei muito, assim. Primeiro, ela falou: o autoconhecimento é orgânico. E aí eu falei: nossa, essa frase é a minha vida, assim. Eu quero ancorar cada vez mais isso na vida das pessoas, porque de fato é o que eu acredito. Mas de fato a gente esquece isso ao longo da vida, principalmente quando a gente entra nesses ciclos grandes de autocobrança, né? Então, o caminho ele não é linear, ele é orgânico, é a vida entregando aquilo que a gente precisa, muitas vezes não aquilo que a gente quer. E uma negação constante desse presente, disso que a vida nos entrega, de lidar com essa frustração, de uma realidade diferente de uma expectativa criada, é parte desse processo de crescimento, né? O que vai entregar pra gente esse processo de evolução, de fato. E ela falou também uma frase assim, ela me sugeriu, né, para que eu roteirizasse menos os episódios aqui do podcast. E conversando com uma amiga minha, né, essa amiga que eu falei é um teste, me trouxe essa lembrança. Eu já tinha falado com essa minha amiga, a minha psicóloga me falou isso, eu falei, gente, por que eu tô roteirizando? Por que eu só não sento e gravo? E eu lembro que várias vezes que eu gravei, quando eu fiz o podcast do feminino, né, os 28 dias de conexão com o feminino, que tá disponível aqui também, caso você queira escutar e praticar, que é muito legal. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostei nele foi essa fluidez de confiar naquilo que eu falava e deixar a minha voz sair dentro daquilo que mais estava vivo em mim, sabe? E aí eu entrei nesse lugar de querer roteirizar tudo, para deixar tudo muito bem conectado com o meu trabalho, sendo que não era esse o meu propósito inicial, né? Meu propósito inicial é dar mais voz a mim. E aí eu entendi que dar mais voz a mim é me escutar mais, é entender as várias eus que existem dentro de mim. Ou melhor, deixar que elas saiam, não sei se é entender, né? Porque entender uma eu já dá muito trabalho, entender todas as eus ferrou, né? Então, acho que não é entender, mas é dar voz a eu que está viva nesse momento dentro de mim, deixar ela sair para que eu possa me reconhecer um pouco mais, descobrir mais da minha história, descobrir mais do meu caminho. Então, estou dizendo tudo isso para chegar no ponto que não temos mais roteiro. Não sei se isso te apavora ou não, mas vamos confiar no flow da vida. Não temos mais roteiro aqui, não temos mais aquela dinâmica de oráculo, de autoconhecimento, de trabalho, de convidado. Eu vou sim continuar trazendo convidados porque jamais conseguiria fazer tudo isso sozinha aqui, e eu acho que é muito rico a gente conseguir trocar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, né? Ter outras trocas. Então vamos ter convidados aqui, mas a maioria das convidadas serão as minhas eus. Não sei nem se ficou certa essa frase. Mas eu vou trazer essas várias versões minhas, me permitir pensar em voz alta aqui também junto com vocês. Vou trazer também algumas questões relacionadas ao meu trabalho, à vida de autônoma. Aquela ideia ainda continua, mas não de uma forma engessada, tá? Então, conforme eu for sentindo a necessidade, e vocês também forem trazendo as demandas de vocês, eu vou criando os episódios por aqui, tá? Então não deixa de compartilhar o que você gostaria de ver aqui, não deixa também de compartilhar como esse episódio chegou aí para você, para que eu possa entender, para que a gente possa se conectar, porque sim, aqui é um lugar de conexão comigo mesma e de conexão também com você com você mesmo e de você comigo, então que a gente possa também ter esse momento nosso de troca, para eu saber como que esse episódio chegou, como que você se sentiu, como ele te ajudou e quais são as coisas que você também gostaria de trazer aqui. Para isso a gente tem o espaço do comentário aqui embaixo e a gente também tem as minhas redes sociais que estão disponíveis para gente trocar um pouquinho mais. Tá certo? Seguimos juntos mais uma vez em mais um episódio, agora em um novo formato. E eu espero te ver, te escutar no próximo episódio, para que a gente continue essa troca linda. E mande esse episódio também para quem você sentir que está atravessando um processo de muita mudança, de grandes reestruturações internas, de ressignificações, né, da história, de resistências. Então manda. Vamos compartilhar com os outros aquilo que ressoou em nós, porque de nada vale gravar um episódio e deixar esse episódio só comigo, só com você. O legal é a gente expandir essa rede, né? Aquilo que me toca nesse episódio eu levo para minha rede, aquilo que te toca nesse episódio você leva para sua rede, e assim a gente se conecta todos e se beneficia todos de algo que todos nós juntos estamos acessando, tá bom? Até o próximo episódio.